e luz, tudo é graça, Deus nos conduz, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Bendiz a minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre. O Senhor faz justiça aos oprimidos e dá alimento aos famintos. Liberta os cativos, abre os olhos aos cegos, ergue os caídos. O Senhor ampara a viúva e o órfão. O Senhor reinará para sempre. O Senhor reinará para sempre. Meu irmão e minha irmã, nós somos convidados e convidadas a bendizer ao Senhor. A bendizer ao Senhor que é fiel. A bendizer ao Senhor que cuida de todos nós. Que cuida de você. Que cuida de mim. Que cuida de todas as pessoas que amamos. E é com essa certeza que o Senhor cuida, ampara, devolve a saúde às pessoas que estão doentes. Que nós queremos elevar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Em silêncio, vamos fazer os nossos pedidos, as nossas preces. Queremos rezar pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas, Caio Lucas, Tereza e Ricelli Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Marioli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira e Eduardo Oliveira, Joânia e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e família, Senhor Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Keila e Juraci Júnior. Rezar também pela Edilane Alves Santos, pela Lurdinha. Vamos colocar também no colo de Deus a Carla Graciene Silva Soposto e a Francimar, da comunidade do Pedro Raimundo, aqui em Petrolina. Vamos também, neste momento, meu irmão e minha irmã, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, entregando também a vida de todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, neste momento, nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O evangelho que nós vamos ouvir agora está em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico
que se vestia de púrpura e linho fino, e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós acabamos de ouvir a parábola, do rico e do pobre. Vamos trazer um pouco aqui as características do rico. Primeiro, é um homem anônimo, não tem nome, é sem nome. Portanto, pode ser eu, pode ser você. Se a gente olha também para Lázaro, esse tem nome, o pobre tem nome, Lázaro, e Lázaro significa Deus ajuda. Cheio de feridas repugnantes. O texto do Evangelho é bem claro. O rico vive com roupas luxuosas, como diz o próprio Evangelho, de púrpura e linho fino. E o pobre, o Lázaro, coberto de feridas. O rico, banquetes diários, ou seja, tinha banquetes diariamente. O pobre, o Lázaro, está sempre de estômago vazio. Podemos imaginar o enterro do rico. Certamente um enterro chique. Lázaro, enterro de indigente. De um lado, o luxo, abundância, muita comida, muito tudo. Do outro lado, falta o mínimo necessário para viver. Parece que essa história ela se repete ainda hoje. De um lado, comida em abundância, luxo, supérfluo, e do outro lado, falta o mínimo para viver. Vamos ver aqui que o abismo é enorme. Há um abismo entre o rico e o pobre Lázaro. E esse abismo começa aqui na terra. É bom lembrar que o texto traz um detalhe importante. Quando diz que Lázaro, além de estar cheio de feridas,
Ele estava caído à porta do rico. À porta. Ele não estava, né, nos fundos, mas ele estava à porta. Portanto, os ricos, a pessoa, o homem, passava todos os dias ali. Certamente entrava e saía, mas não percebia a presença do pobre Lázaro. Esse detalhe é importante. O pobre está caído na porta do rico. Ele vai comer apenas as sobras que caíam na mesa do rico. Portanto, eles estavam próximos fisicamente, mas muito distante do coração. O rico certamente já não percebia, ele era invisível. O pobre era invisível. Por isso o rico passava e não enxergava, né? Por isso aqui há um abismo. E esse abismo, meu irmão e minha irmã, é o abismo da indiferença. É o abismo da indiferença. E esse abismo da indiferença, ele é muito perigoso. É muito perigoso. Porque isso acontece também hoje. O abismo da indiferença. E mesmo separados pela distância da indiferença, o rico e o pobre viveram bem próximo um do outro. Mesmo separados, eles viveram bem próximo um do outro. E é interessante que aqui os dois vão morrer. O pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e esse foi enterrado. E aqui começa a saga do rico, o sofrimento do rico. É bom lembrar que enquanto estavam aqui na terra, o pobre sofreu muito, todo sofrimento, toda espécie de sofrimento. Da fome, de morar na rua, de passar frio, né? de ficar sobre o sol e assim por diante, né? De chuva e sol, de passar, né? E, no entanto, o rico vivia no luxo. Agora os anjos levam o pobre para o céu e o rico vai para o inferno. É muito triste, né? A gente perceber isso, né? É bom lembrar que o rico não tem, né, sequer sensibilidade para perceber que na sua porta tem alguém precisando de ajuda. Por quê? Porque ele vive fechado em si mesmo, fechado no seu mundo de bens, de luxo, né? De comilança e assim por diante. O rico da parábola crê que faz parte do povo de Deus. É bom lembrar isso. O rico da parábola acredita que faz parte do povo de Deus. Por isso, ele está chamando Abraão de pai, porém não basta demonstrar, porém não basta ser filho de Abraão. Não basta ser filho de Abraão. É preciso muito mais, é preciso escutar a palavra. E é preciso demonstrar solidariedade e justiça para com os irmãos que sofrem. Então não basta chamar Deus de Pai, chamar Jesus de Pai, de irmão, de Cristo. Não basta. Não basta só ir à igreja. Não basta só comungar. Não basta só escutar a palavra. É preciso ir além. Comungar, escutar a palavra, deve me ajudar a enxergar o pobre que está à minha porta, que está muito próximo de mim. A palavra, ela me ajuda, ela abre, né? Ela consegue fazer com que eu me torne uma pessoa sensível ao sofrimento do irmão, ao sofrimento da irmã. Isaías diz, né? É interessante trazer essa passagem bíblica presente. Depois, quem quiser pode conferir Isaías 58, lá no versículo 7, se eu não me engano.
que Isaías diz que os filhos de Abraão devem fazer. Isaías diz, o que é que os filhos de Abraão devem fazer? Lembrando que o rico aqui se considera filho de Abraão, porque ele vai chamar Abraão de pai. E o que é que os filhos, na própria escritura diz, o que é que os filhos de Abraão devem fazer? Repartir comida com quem passa fome, hospedar em sua casa os pobres, sem teto, sem abrigo, vestir quem está nu e assim por diante. E o rico aqui da parábola não fez nada disso. Ele não deu abrigo ao Lázaro, ao pobre, ele não deu comida e ele não vestiu. Ele não fez nada disso. Por isso o fim dele vai ser justamente um fim muito triste. E é interessante que quando ele começa a se preocupar com os seus irmãos. Por isso ele vai pedir para Abraão. Né? Primeiro ele pede para que Abraão peça a Lázaro para molhar, né? Além disso, pede a Lázaro para molhar, né? Nem que for o dedo para passar na sua língua. É interessante que quando estava na terra, certamente ele tinha muito nojo de Lázaro. Agora parece que o nojo passou, né? Ele já não tem mais isso, por isso que ele vai pedir. E aí depois ele vai pedir para Abraão para que mande alguém prevenir os seus irmãos, né? Ou é como se assim, olha, diga para meus irmãos que faça o bem, que cuide das pessoas pobres, que dê comida aos pobres, né? Que hospede aqueles que não têm abrigo, que vista aqueles que estão nus. Mas, no entanto, Abraão vai dizer, olha, se eles não escutam, né? Para isso tem Moisés e tem os profetas. Se eles não escutam nada disso, ou seja, se eles não levam a sério a lei, representado aqui em Moisés, e a profecia, né, os profetas, eles também não vão levar a sério quem já morreu, né? Por isso que nós precisamos ouvir, meu irmão e minha irmã. A gente precisa escutar a palavra e escutar os nossos irmãos e irmãs que têm também essa missão de nos alertar, né? De dizer para nós o que é que está certo e o que é que está errado, sobretudo de dizer para nós que nós devemos cuidar das pessoas, sobretudo daquelas que não têm voz, daquelas que não têm vez, das pessoas que são injustiçadas, que estão à margem da sociedade. E essa pessoa pode morar dentro da nossa própria casa. Às vezes, só porque a pessoa não lê na minha cartilha, eu começo a achar que essa pessoa não merece o reino do céu. Certamente aquele rico se achava, né, achando que ele estava já no céu. E, no entanto, é o pobre Lázaro, aquele que está abandonado, aquele que está impuro, porque era cheio de feridas, aquele que era excluído, que vai ser levado pelos anjos, para junto do pai Abraão, para junto de Deus. Meu irmão e minha irmã, que essa palavra nos faça refletir também sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. A palavra é justamente para nos ajudar sobretudo para fazer mesmo uma avaliação. Como é que eu estou vivendo essa minha vida aqui na Terra, sabendo que ela é muito passageira. Logo, logo, né, nós iremos para junto de Deus ou para o outro lugar, assim como foi o rico, né? Então, o que vai contar mesmo são as nossas ações. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo bem aqui na Terra ou eu estou passando, né, pelas pessoas que sofrem e simplesmente com indiferença não consigo perceber a presença dessas pessoas, não consigo ajudar, porque muitas vezes a gente se torna cego. E aí nós mesmos criamos esse abismo, né? E sobretudo esse abismo que é bastante perigoso, o abismo da indiferença. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje e nos conceda a graça de refletirmos mais a palavra e depois colocarmos em prática. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.